gente, e aí? Meu nome é Ana Laura, moro na Rússia há mais de 6 anos e sou imigrante desde os meus 15 anos de idade. E hoje vamos falar de Trump. Sim, eu sei, você já deve estar cansado de ouvir falar sobre o Trump, pelo menos eu estou, já não aguento mais ver nada sobre a inauguração do Trump, como vai ser os próximos 4 anos nos Estados Unidos, no mundo, e meu Deus do céu. Então é óbvio que eu ia falar do Trump aqui no canal. Mas, como sempre, trazendo de um ponto de vista diferente, que é do ponto de vista russo. E é sobre isso que vamos falar hoje, o porquê que os russos gostam tanto do Trump. Se você se interessa por esse tipo de assunto, já vai deixando seu like no vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar e bora lá! Bom, começando pelo começo, da onde tirei essa informação de que os russos apoiam o Trump, eu gosto muito do Trump? Bom, basicamente, se você for analisar qualquer comentário de qualquer página no VK, que é o Facebook russo, sobre o Trump, você vai ver, independente se é uma página que apoia o Putin ou se é uma página um pouco mais opositora, o que é bem raro hoje em dia, porque a maior parte das páginas que eram opositoras ao Putin foram bloqueadas. Mas mesmo quando você entra no Twitter, que tem muita gente de oposição russa, você vê que, no geral, as pessoas estavam esperando muito a vitória do Trump. E até saiu um dado sobre a porcentagem das pessoas no mundo que estavam a favor do Trump ou da Kamala Harris em vários países. Por exemplo, no Brasil, se não me engano, ficou ali no 50-50. Então, metade dos brasileiros queriam que fosse Kamala Harris, a outra metade queria que fosse o Trump. Na Rússia, gente, pasmem, mais de 80% dos russos queriam que o Trump ganhasse. Aí você pensa, meu Deus, como assim? Partindo da minha experiência pessoal, de uma forma geral, todas as pessoas que eu conheço russas gostam do Trump. Desde o meu marido, a tia do meu marido, o pessoal da faculdade, alguns professores da faculdade em que eu tive a oportunidade de, vamos dizer, falar um pouco ali sobre o Trump, eram pessoas que admiravam muito o Trump. Basicamente, eu não conheço um russo que falou pra mim, não, eu queria que a Kamala Harris ganhasse. Eu realmente não conhecia uma pessoa assim. E eu conheci gente de oposição ao Putin e gente que apoia o Putin, e todo mundo parece gostar muito mais do Trump. E isso poderia ser uma coisa que eu apenas tomaria pra mim como um fato, os russos gostam do Trump e pronto, nunca mais ia mexer com isso, mas uma coisa que me deixou muito perplexa foi perceber que pessoas que são contra o governo do Putin, que são contra o que o Putin fez de invadir a Ucrânia, essas pessoas apoiam o Trump, mesmo ele falando de, sei lá, tomar o canal do Panamá à força, tomar a Groenlândia à força, essas coisas que ele tá falando ultimamente. Essas pessoas, tipo, não passam pano pro Putin, mas passam pano pro Trump. Claro que o Trump não fez nenhuma invasão a nenhum desses lugares que eu falei, ele só, vamos dizer, está ameaçando, está botando ali umas coisinhas no Twitter e tals, mas não fez nada de fato, mesmo porque ele acabou de chegar no poder. Então foi aí que eu fui buscar entender o porquê que as pessoas gostam tanto assim dele, mesmo pessoas com as quais eu acho que não deveriam gostar, não sei, pra mim não faz muito sentido. Ou, por exemplo, pessoas que são a favor da vitória da Ucrânia, vamos dizer assim, apoiarem o Trump, porque visivelmente o Trump ele simpatiza com Putin. É o que pelo menos boa parte dos brasileiros acredita, que ele tem uma certa simpatia com Putin. Porém, pasmem, um dos principais opositores russos foi convidado para a inauguração do Trump, e ele foi na inauguração do Trump, o Zelensky não foi. E aí, tipo, é umas coisas que acontecem e mesmo assim, você vê pessoas de ir de um lado e do outro apoiando o Trump. E agora com a inauguração acho que ficou ainda mais visível, mais chocante pra mim. E eu fui buscar entender o porquê que cada lado apoia ou gosta muito do Trump. Começamos pelas pessoas que apoiam Putin, patriotas russos, aquelas pessoas que são, tipo, fervorosas a favor da Rússia em tudo, a Rússia tá sempre certa, a Rússia é um paraíso, tá tudo certo aqui, beleza. Essas pessoas, elas admiram muito o Trump pela personalidade dele, por ele ser um homem muito forte nas palavras, ele apresentar um vigor que, por exemplo, o Biden não tinha, e justamente por ele ter essa postura um pouco mais agressiva.
Não que ele vá tacar uma cadeira em alguém, não isso, mas que ele tem essa postura de não, ou é do meu jeito ou não é. Ou vocês vão gastar 5% do PIB em defesa militar, ou eu saio da OTAN. Tipo, umas coisas assim que absurdas que nenhum presidente dos Estados Unidos falaria, ele fala. Então, essas pessoas que gostam bastante do Putin, eles admiram muito esse jeito do Trump, esse jeito Trump de ser. E sem contar que essas pessoas que muitas vezes nasceram na União Soviética, elas estão acostumadas com um tipo de liderança muito parecido com o do Trump, que é essa coisa super masculina, mais agressiva, que era o que eles estavam acostumados na União Soviética e com o Putin agora. Então, naturalmente, eles olham pro Trump e falam: "Cara, esse cara poderia ser presidente da Rússia", tá ligado? Tipo, a gente gosta dele. Eles olham pra, por exemplo, uma Kamala Harris da vida, tipo, nada a ver. Ou algum Scholz da vida que é, sabe, o Scholz parece que ele tem vergonha de falar em público, ou não sei, ele não é uma pessoa muito imponente, sabe, como é o Trump. O Trump, ele entra no lugar, todo mundo já: "Opa, entrou o Trump, espera aí, vamos ajeitar a postura", coisa que com outros políticos não acontece. E esse traço da personalidade dele faz ele ser muito apreciado pelas pessoas mais tradicionais, mais conservadoras na Rússia. Sem contar a postura política do Trump em relação a pautas como LGBTQIA+, pautas de gênero, pautas, assim, feministas, coisas desse tipo. Também conhecido como cultura woke na Rússia, para essas pessoas mais tradicionais, mais conservadoras, essa cultura woke é horrível, eles não gostam, eles não apoiam, eles apoiam que na Rússia não seja permitido ter uma parada gay, por exemplo. Então eles admiram o Trump ainda mais em relação a isso. Então, a sensação que eu tenho quando eu comecei a estudar um pouco sobre como pensam essas pessoas em relação ao Trump, eu percebi que é como se o Trump fosse um oponente ao nível da Rússia, mais ou menos isso, a nível do Putin. Seria uma pessoa com qual o Putin poderia jogar um xadrez de verdade, de homem para homem. Então eles admiram muito o Trump por essa questão mais de costumes, mais da personalidade dele, o jeito dele se portar nas situações. Agora, o que realmente me impressionou muito foi ver boa parte, para não dizer 100%, né, porque sempre tem alguém que você não conhece que é contra, mas na maior parte dos casos apoiam o Trump e gostam muito do Trump. O que me faz gerar, assim, muitas perguntas, porque, gente, espera aí, né? Essas pessoas não veem no Trump um perigo para a democracia. Elas veem no Trump o contrário, um cara que é a favor da liberdade de expressão, de você falar o que você quiser. Então, essa parte da oposição russa que gosta do Trump, eles simpatizam muito com a parte econômica do Trump. Então, que o Trump ele tem um foco mais liberal de direita, porque boa parte da oposição russa ao Putin é de direita e não de esquerda. Então, eles têm uma admiração pelo Trump pela questão da pauta econômica, em muitos casos pela questão da imigração, dele controlar a imigração. As pessoas aqui na Rússia, uma parte ali que apoiava o Navalny, eles são contra a imigração, a favor que tenha mais restrições para a imigração de países da Ásia Central. Então, eles entendem, vamos dizer assim, o Trump querer construir um muro, o Trump querer deportar as pessoas, e gostam muito do lado econômico do Trump, da parte dele diminuir impostos, diminuir os gastos com a burocracia estatal. Eles gostam muito dessa parte econômica. Em relação à geopolítica, o argumento que as pessoas me deram quando eu perguntei, tá, mas o Trump simpatiza um pouco mais com o Putin, ou pelo menos respeita o Putin. Pode ser que ele não simpatize, não concorde, mas ele tem um respeito, um diálogo melhor com o Putin do que os democratas nos Estados Unidos. Então, por que que vocês, oposição, que são contra o governo Putin, gostam do Trump? A resposta que eu recebi foi de que o Trump é a única pessoa que o Putin realmente respeita e teme. Porque dá para acreditar que o Biden responderia ao Putin com uma arma nuclear? Não dá, né, gente? Agora, o Trump, a gente não sabe, porque do Trump você pode esperar qualquer coisa do Trump. Pode ser o que foi o que o exemplo que me deram.
Se o Putin não aceitar fazer um acordo nos moldes que os Estados Unidos quer, o Trump pode falar: tá bom, então eu vou enviar tropas pra Ucrânia. E agora vocês vão ter que lutar contra os Estados Unidos mesmo, vão entrar na guerra. E se a Rússia lançar bomba atômica, a gente também lança bomba atômica, porque o Trump é o macho alfa, vamos dizer assim, o qual o Putin respeita muito mais e, de certa forma, teme aos olhos dessa parte da oposição russa. Eu não diria que ele teme, na minha opinião, eu não acho que ele teme o Trump, mas eu acho que existe realmente um respeito mútuo de tipo macho alfa falando com macho alfa, aquela coisa assim, sabe? Outra coisa que me falaram também é que se o presidente dos Estados Unidos em 2022 fosse o Trump, muito provavelmente a Rússia não teria invadido a Ucrânia e que a Rússia só invadiu a Ucrânia porque você tinha um presidente nos Estados Unidos muito fraco como o Biden. Eu confesso que eu fiquei bem pensativa em relação a esses argumentos, mas agora vou dar a minha opinião. Eu acho que o Trump faz mais bem pro Putin do que mal. Tem mais chances dele atuar para que a guerra tenha um final mais positivo pro Putin. Eu vejo dessa forma. Uma prova disso é o fato dele nem ter convidado o Zelensky. Então, tá que também não convidou o Putin, mas mas eu concordo que realmente há um respeito mútuo entre Putin e Trump, e que o Putin, ao meu ver, não teme o Trump, mas respeita muito como uma pessoa igual a ele, no nível dele. Pelo menos é isso que me passa, me transmite nas mensagens do Putin sobre o Trump e nas mensagens do Trump sobre o Putin. E eu cheguei a falar aqui no canal, em um vídeo passado, sobre o que eu acho que deve mudar na guerra Rússia e Ucrânia com a chegada do Trump no poder. Eu vou deixar para vocês o link aqui no final desse vídeo para vocês assistirem se tiverem interesse. Mas de uma forma geral, eu acredito que a guerra na Ucrânia tende a acabar com a chegada do Trump, mas eu não acho que isso significa que o mundo vai acalmar, vamos dizer assim. Vai acalmar aqui em Kursk, talvez, né, se acabar a guerra. Mas eu acredito que a chegada do Trump novamente à presidência dos Estados Unidos e mudanças políticas em outros países principais da União Europeia, da América Latina, eu acredito que a gente está entrando num momento assim bem tenso da história do nosso século XXI. E eu não acho que as coisas vão ficar melhores. Eu acredito que o dólar só vai subir. Você que está aí no Brasil, planejando uma viagem para fora, se prepara, vai ficar caro. Pelo menos na minha opinião. Talvez pode ser que não aconteça isso. E eu esteja errada, não sou nenhum economista para falar. Mas eu acredito que vem anos bem complicados, talvez violentos por aí. Então, não estou numa vibe positiva, mas ao mesmo tempo estou esperançosa em relação ao fim da guerra na Ucrânia. Mas me digam aí nos comentários o que vocês acharam desse ponto de vista dos russos sobre o Trump. Me diga aqui também o que você acha do Trump. E se vocês gostaram desse vídeo, deixe um like, se inscrevam no canal para mais vídeos como esse e me sigam em outras redes sociais como Instagram e Telegram, onde eu posto tudo sobre a minha vida aqui na Rússia. E se você é um espectador recorrente aqui do canal, considere apoiar aí com o Pix ou no Apoia-se para apoiar aqui o meu trabalho no YouTube. E é isso. Paca, paca.